Bom dia meus amigos, minhas amigas e bom dia para as mães que estão participando desse desafio de 21 dias, transforme a sua maternidade. Hoje nós estamos no nosso 17º dia, já estou perdendo as contas aqui já. Estamos no nosso 17º dia desse desafio e hoje eu trouxe um tema bem importante para a gente trabalhar. Nós vamos falar sobre a necessidade de cuidar do nosso matrimônio. Cuide do seu matrimônio. Esse é o tema de hoje. Aí talvez, bom dia Marcos, bom dia Josi, que estão chegando aqui. Os pais estão chegando aqui, né? No Desafio de Mães, sejam bem-vindos os pais. A Kelly, que também está chegando. Bom dia, Kelly. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é cuide do seu matrimônio. E talvez alguém possa me perguntar, tá, mas esse desafio de 21 dias não é sobre maternidade, sobre cuidar bem dos nossos filhos? Então, já explico. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, até nem sei quem que é o autor da frase, se alguém souber aí me ajuda, manda um comentário para mim. A frase é assim, a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos, que os pais podem fazer pelos seus filhos, é se amarem. Bom dia, Ana. Então, quando nós queremos cuidar dos nossos filhos, a sensação que dá é que nós precisamos focar toda a atenção neles. E aqui já quero aproveitar para contar para vocês algo que aconteceu quando eu tive minha primeira filha, a Fernanda. A Fernanda está com 9 anos agora. Bom dia, Jéssica, seja bem-vinda. Então, quando a Fer nasceu, na minha cabeça, o meu instinto materno me dizia que eu, como mãe, precisava proteger a minha cria, precisava focar toda a atenção nela. E eu ouvi uma vez, acho que até foi em alguma palestra, alguma pregação, não sei exatamente onde foi que eu ouvi, que em primeiro lugar tem que vir o meu cônjuge e depois os filhos. E aquilo me soou com dor nos ouvidos, eu ouvi aquilo e fiquei me questionando, falei, mas será? A criança é indefesa, a criança não tem como sobreviver se a gente não estiver cuidando, não estiver ali ao lado, não estiver protegendo, não estiver amparando. Então na minha cabeça aquilo parecia errado, eu achava que estava errado, que em primeiro lugar deviam vir os filhos e depois o cônjuge, porque afinal de contas ele é adulto, ele se vira sozinho, né? Mas aí eu fui entendendo isso conforme foram passando os anos e chegando outras filhas, né? Eu fui entendendo mais que realmente, hoje na minha cabeça isso é muito mais claro, que é como se o casamento fosse a raiz dessa árvore. Então, é dali onde vêm os frutos. Se a raiz não está bem cuidada, os frutos também vão ter dificuldades. Eles não vão ter onde se agarrar, onde se firmar. E já quero pedir licença, eu sei que depois, né, talvez não agora, ainda não tenho, mas depois, durante o dia, durante os próximos dias que esse vídeo ficar no ar, vai ter muitas mães assistindo, mães que não estão com o pai dos seus filhos, mães que estão solteiras no momento, mães que de repente já casaram novamente, estão com outro cônjuge que não o pai dos seus filhos. Quero pedir licença, quero pedir que você ponha amor nas minhas palavras. Seja bem-vinda, Fer. Então, eu vou falar um pouquinho no final do vídeo para vocês especificamente sobre as mães que não estão casadas com o pai dos seus filhos, tá bom? Por enquanto, fica tranquila aí, vocês vão poder aproveitar o vídeo também, tá? Então, falando especificamente daqueles casais, aquelas mães que estão casadas com o seu cônjuge, que é o pai dos seus filhos, nesse caso, nós temos aqui uma relação de extrema importância, cuidar dessa raiz, dessa árvore, que é o casamento, para que os filhos, que são os frutos, possam ter segurança. Quero contar para vocês um livro que fala muito bem sobre isso, que é esse aqui, ó, A Fé Começa em Casa. E ele fala sobre um guia prático para orientar seus filhos no caminho da fé. Quando eu peguei esse livro para ler, eu imaginei, nossa, ele vai me ensinar como educar as minhas filhas na fé, que é um valor que eu tenho, né, que eu quero ensinar para elas a fé que eu vivo, a fé que eu pratico, independente de qual seja a sua religião. Eu tinha para mim esse valor de querer ensinar a fé para as minhas filhas e eu esperava encontrar somente coisas sobre filhos. E aí, eis que tem uma parte do livro, praticamente a metade do livro, que os autores, Kurt Bruns e Steve Stroop, os autores falam sobre a importância de cuidar do casamento para que os filhos tenham uma base sólida. Olha que interessante.
E aqui a gente começa a se questionar, por quê? Qual é a importância de eu colocar o meu cônjuge em primeiro lugar antes dos meus filhos? Porque o relacionamento conjugal, ele é essa raiz e é ele quem vai dar para os nossos filhos a referência do que eles vão viver na vida adulta. Então, veja que importante, não sei como foi a sua história de vida, eu queria até te perguntar agora para que você lembrasse, na sua infância, quais foram as referências de casamento que você teve? Como era o relacionamento do seu pai com a sua mãe? Eles eram casados? Eles conviviam bem? Ou eles já eram divorciados? Quando você cresceu, você já teve essa experiência do divórcio, como eu tive também? Ou talvez você tinha os pais juntos, mas nunca viu seu pai ter um gesto de carinho com sua mãe? Ou a sua mãe tratar seu pai com respeito, falando dele com amor, com carinho? Veja que todos nós trazemos marcas do relacionamento conjugal dos nossos pais. Eu trago marcas e provavelmente você também traz. E aqui nós não estamos querendo responsabilizar ninguém. Então a culpa é do meu pai e da minha mãe. Eles que não me deram uma boa referência, então eu também não tenho um bom casamento. Não, eles também são vítimas de outras vítimas. Provavelmente, se você teve uma história, né, de um casamento dos seus pais não terem dado certo ou não terem sido aquilo que você via como a melhor referência para você, talvez eles também não tiveram essas referências dentro de casa. Mas eu e você temos hoje a possibilidade de escolher diferente. Nós não precisamos repetir esse padrão. Nós não precisamos continuar errando os mesmos erros que nossos pais fizeram. Nós podemos fazer diferente. Então, quando eu digo aqui que para cuidar bem dos nossos filhos, nós precisamos cuidar em primeiro lugar do nosso parceiro, do nosso cônjuge, é porque isso vai causar um impacto tremendo na vida deles. Tem aqui uma citação desse livro, quero pedir licença para ler um trechinho para você. Os autores desse livro que eu mostrei para vocês, A Fé Começa em Casa, eles dizem assim: tragicamente, quando um pai e uma mãe, que uma vez disseram, eu aceito, e mais tarde dizem eu não aceito, de certa forma, causam uma dor destrutiva na vida de seus filhos. E ele continua dizendo que isso traz profundas impressões, enfim, né? E aqui, no finalzinho desse capítulo, ele fala assim: descobrimos que muitos casais estão correndo riscos quando seus filhos saem de casa e entram para a faculdade, porque a única coisa que eles ainda dividem são os filhos. Talvez você já tenha visto, como eu, histórias de casais que estavam juntos só por causa dos filhos, e aí depois que os filhos saíram de casa, eles simplesmente divorciaram. Então, aqui entra a importância de nós cuidarmos do nosso parceiro, cuidarmos da nossa parceira como uma prioridade na nossa vida. Então, dedicar atenção, dedicar carinho, empenhar-nos para isso. Então, se nós queremos educar bem nossos filhos, nós precisamos dar a eles referências do que nós queremos que eles vivam quando adultos. Nós podemos escolher fazer diferente. Então, se nós já temos tido, talvez se até hoje você já tenha tido referências ruins de casamento, de relacionamento conjugal, nós não precisamos repetir esses padrões. A gente não precisa continuar imitando as experiências ruins que nós vivemos. Nós podemos escolher fazer diferente. Eu tenho uma dica aqui de 2 filmes para te dar que para mim fizeram muita diferença nessa questão de relacionamento conjugal. Depois eu deixo anotado para vocês nos comentários aqui. Mas esses 2 filmes falam sobre a importância de cuidar do matrimônio, cuidar do relacionamento. Que um deles é Quarto de Guerra e o outro é Prova de Fogo. Esses 2 filmes mostram a importância de cuidar do relacionamento mesmo quando ele já não está numa situação favorável, vamos dizer assim. Mesmo quando o relacionamento já não está bom, já há uma vontade de divórcio, já há uma vontade de separação, mas que se houver o desejo de conservar, o matrimônio pode ser restaurado.
Então esses dois filmes, Quarto de Guerra e Prova de Fogo, anote aí no seu caderno do desafio. Assista primeiro você, depois convida o seu cônjuge para assistir contigo. Bom dia, Luzia, bom dia, Cris, bom dia, Douglas, sejam bem-vindos. Então, se você já tem dificuldades no seu relacionamento, no seu casamento, bom dia, Ana. Então, se você já tem essas dificuldades, assista esses filmes. E se você ainda não tem, assista para que você não passe por elas. Então, esses dois filmes eu vou deixar anotadinho para você aqui nos comentários depois, para vocês pegarem e assistir. Outra coisa que eu quero te desafiar é você fazer 3 perguntas para o seu cônjuge. É desafio, né? Estamos aqui no desafio de 21 dias. Então você vai anotar isso aí e depois do momento que vocês dois estiverem sozinhos, quero que você faça essas questões para o seu esposo, para o seu parceiro, para o seu marido, para o seu, a pessoa que convive com você. Primeira delas, o que eu faço que você gosta? Então, quais as coisas que eu já estou fazendo e que você gosta, que você acha bom, que já te agradam? Né? Uma pergunta para você compreender. Talvez tem coisas simples que para você são muito simples, mas que para o outro tem um significado imenso. Então, primeira delas, o que eu faço que você gosta? Segunda pergunta, e essa tem que ter muita verdade, muita sinceridade. O que eu faço que você não gosta? Então, pergunte, se desafie e deixe o orgulho guardado de lado, deixe o orgulho lá na gaveta. Então, pergunte com humildade, pergunta de verdade, para a gente poder melhorar o nosso relacionamento. O que eu faço que você não gosta que eu faço? E anote, escreva, se possível, entregue essas perguntas escritas para o seu cônjuge e peça para ele responder, tá? Essas perguntas que eu estou te mostrando, a maioria delas estão aqui nesse livro que eu já mostrei aqui no desafio outro dia, As 5 Linguagens do Amor. Então o autor fala como é importante nós falarmos a linguagem do outro, porque essas duas, elas estão voltadas para a percepção do outro. Às vezes eu faço uma coisa achando que estou agradando o meu esposo e não é isso que ele espera. Às vezes a minha linguagem é o tempo de qualidade, por exemplo, e a linguagem dele é toque físico, é outra, né? Então no livro, quem não leu ainda, leia, faz a diferença no relacionamento. Então, a primeira pergunta, o que eu faço que você gosta? Segunda pergunta, o que eu faço que você não gosta? E a terceira e última pergunta é, o que eu não faço, mas que você gostaria que eu fizesse? Então, isso pode fazer diferença no teu relacionamento, inclusive quando nós entramos no assunto aqui, na questão da sexualidade do casal. Então é importante que haja um equilíbrio, uma harmonia, porque vou falar com as mulheres agora, então nós temos um jeito diferente de lidar com o casamento, com o amor conjugal do que os homens têm. E às vezes nós reclamamos, porque ele não me escuta, ele não me dá atenção, ele não tá nem aí quando eu tô falando, ele não tá prestando atenção, porque a maioria das mulheres tem como linguagem de amor o tempo de qualidade, né? Aquele valorizar o tempo juntos e aproveitar o tempo juntos e olhar nos olhos e prestar atenção quando eu falo. A nossa linguagem geralmente é essa. Não estou dizendo que é a sua, viu, mulher? Mas eu acho que uma grande chance é que a sua linguagem seja essa também, como é a minha. Mas a linguagem de amor do homem é o toque físico, é o cuidado, é o amor, o carinho físico. Então, se nós reclamamos que eles não dão atenção, se você já falou isso do seu cônjuge, que você tem esse tipo de reclamação, será que ele não teria a outra reclamação de que você não tem contato físico, que você não se dedica, que você não demonstra o seu amor fisicamente a ele? Então, nós precisamos compreender que há diferenças e isso pesa muito no matrimônio, pesa muito no relacionamento, porque é preciso ter esse cuidado. Nesse assunto, tem um outro livro que eu separei aqui, que é um livro de um autor, Padre Léo, talvez você já tenha ouvido falar dele, Sede Fecundos. É um livro que me ensinou muito sobre a minha sexualidade enquanto esposa. Se você tem dificuldades nesse assunto, leia esse livro, aproveite, ele é maravilhoso. E se você não tem, também leia para acrescentar. Tudo que é bom pode ser ainda melhor. E um último livro que eu quero indicar aqui hoje, então, sobre o relacionamento em si, ele fala sobre todos esses aspectos. É um livro que eu ganhei de presente de aniversário do meu esposo. Então,
ele soube investir no nosso relacionamento, o livro Casamento Blindado. Esse livro é muito interessante, ele tem um passo a passo para resolver as dificuldades do matrimônio de uma forma mais prática, entende? Às vezes a gente fica tentando dramatizar demais, tem um conflito. Ele fala assim que a gente precisa gerenciar os problemas conjugais como se fosse uma empresa. Tá, o problema é esse. O que está dando de atrito? Então, com aquelas 3 perguntas, por exemplo, você consegue fazer o diagnóstico. Qual é o problema? Ah, eu estou fazendo isso? Eu não estou fazendo isso? Eu fiz isso que não agradou? Eu fiz isso que agradou? Então, você vai encontrar o diagnóstico. Como eu posso resolver esse problema? E ponto. Faço aquilo que vai resolver o problema. Então, esse livro Casamento Blindado, ó, de novo, para quem não viu, ele vai dar um passo a passo prático para resolver os problemas conjugais. Ele é muito bacana. Então, se a gente fosse falar só sobre isso, daria para fazer um desafio inteiro só sobre relacionamento conjugal, né? Se você tem vontade que a gente faça isso, escreve ali nos comentários. Eu quero. E de repente a gente para frente pensa nisso, né? Então, aqui eu termino dizendo, encerro, né? Para não tomar muito do nosso tempo hoje, dia de ficar com a família, dia de a gente curtir os filhos, de dar tempo de qualidade para eles. Então, a gente precisa cuidar da raiz da nossa família, que é o nosso relacionamento conjugal. Então, se eu e você não colocamos o nosso cônjuge em primeiro lugar, nós vamos ficar convivendo só por conta dos filhos. E aí, o dia que eles forem embora, o divórcio vem certamente. Então, é preciso dar para os nossos filhos uma referência de amor sólida. Aqui em casa, algumas vezes as crianças vieram nos questionar, nos perguntar por que fulana morava só com o pai, por que ciclano morava só com a mãe, que elas têm vários amiguinhos na sala de aula, né? Hoje é muito comum, né? Pais separados. E várias vezes eu ouvi isso das meninas, elas me dizendo: mamãe, eu não quero que vocês nunca se separem. Mamãe, a Alice uma vez me falou assim, a minha filha do meio, ela tem 6 anos. Uma vez ela acordou de manhã e falou assim: ai mamãe, eu tive um pesadelo essa noite. Eu falei: o que foi, filha? Ai, eu sonhei que você e o papai tinham se separado. Então veja que apesar de hoje ser muito comum, né, a gente acaba caindo no senso comum. Ah, não, hoje é tranquilo, as crianças superam e dá tudo certo e tal. Não é assim tão simples, né? Eu venho de uma história de pais divorciados, né? Hoje eu já consigo lidar muito bem com isso, mas à época, claro, para uma criança compreender isso é difícil. E se você passa por essa situação, talvez hoje você já seja divorciada do seu ex-marido, ou você nunca foi casada com o pai dos seus filhos, né? Então, para você nesse momento eu digo, é muito importante que você não fale mal do pai dos seus filhos para eles. Ou que você, o homem que está assistindo, que é divorciado, que você não fale mal da mãe dos seus filhos para eles. E nem para as outras pessoas também. Por mais dolorosa que tenha sido a separação, por mais difícil que tenha sido esse momento, e por mais que você tenha razão no que você pensa, talvez você até tenha razão nisso, seus filhos precisam e eles merecem ter uma referência de amor. Eles merecem saber que as pessoas que geraram seu pai e sua mãe são pessoas que, apesar de todos os seus erros, são pessoas que os amam muito. Então, isso já é uma qualidade. Então, não foque naquilo que é ruim. Então, não se preocupe em querer mostrar para os seus filhos que você tem razão. Isso eu digo de experiência própria. Não se preocupe em dizer para os seus filhos que você teve razão no divórcio. Se preocupe em deixar para os seus filhos aquilo que é mais importante, uma referência positiva de pai e de mãe. Então, amanhã temos mais um tema importantíssimo para nós. Então, hoje ficou para nós como tarefa fazer para o seu cônjuge as 3 perguntas. O que eu faço que você gosta, o que eu faço que você não gosta e o que eu não faço e você gostaria que eu fizesse. Façam as perguntas lá, eu vou mandar por e-mail as tarefas depois. Quem ainda não está recebendo, manda para mim uma mensagem particular com o seu e-mail que eu encaminho as tarefas todas dos dias passados, inclusive, para você poder acompanhar e se atualizar desse desafio. Vou adorar ter vocês aqui comigo de manhã, amanhã de novo, tá bom? Espero vocês, tenham um dia abençoado, que o domingo de vocês seja maravilhoso e vocês possam, nesse dia, cuidar também daquilo que é a raiz da família, que é o matrimônio. Um abraço para todo mundo, até amanhã!